Lucas 22:7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde quereis que a preparemos? Ele disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água, seguiu até a casa em que ele entrar. E direis o pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mandará, ou mostrará, um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. E indo, eles acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada já a hora, pôs-se à mesa com ele os seus 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse-lhe: tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aleluia. Amém? Amém. Podem se assentar, meus amados. Nós sabemos aqui que essa passagem bíblica é bem conhecida de todos. Quem nunca ouviu falar deste momento em que Jesus chegou o dia dele ter o cumprimento das profecias sobre ele? O diabo sabia, irmãos, que Jesus era o Filho de Deus. E nós vemos aqui porque tudo indicava, todas as promessas, profecias, estavam se cumprindo em Jesus. E nós vimos que Jesus aqui agora, na última Páscoa, Jesus teve apenas 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra. Mas foram 3 anos e meio que ficaram marcados na história de toda a humanidade. E grandes sinais e maravilhas Jesus havia feito, mas o objetivo principal dele era de morrer pelos pecadores, para que esses pecadores tivessem de volta o acesso a Deus, que um dia fora perdido quando Adão e Eva pecaram contra Deus no paraíso e foram expulsos da presença do Senhor. E Deus lá mesmo no paraíso fez uma promessa dizendo que esse dia chegaria em que Deus daria de volta a oportunidade dos homens se reconciliarem com Ele. E esse momento estava chegando. E Jesus, meus irmãos, cumpriu a Páscoa conforme nosso irmão Wellington aqui já falou aqui, frisou aqui o que significa a Páscoa. Que na realidade a Páscoa era uma cerimônia entre os judeus que até hoje é comemorado. É uma das festas principais de todo judeu, é a Páscoa, aonde eles relembram o dia em que Deus os tirou das garras do inimigo de Faraó, do qual eles viveram escravizados por mais de 400 anos, e Deus com mãos fortes os tirou de lá, permitindo 10 pragas, desafiando os 10 deuses mais adorados do Egito. Deus deixou o maioral por último, chamado Faraó, do qual Deus permitiu que o seu primogênito e o primogênito de todos os casais e famílias do Egito fosse destruído numa só noite, num só momento, quando passava o anjo da morte, que na realidade deveria matar só o primeiro filho de cada casal. E aí nós vemos, meus irmãos, que Deus falou para o povo dele: vocês façam isso, coloca o sangue do animal na vega da porta, porque quando vier o anjo da morte, ele pulará a casa, não tocando em ninguém de dentro da casa, porque a proteção seria pelo próprio sangue. E os judeus foram, meus irmãos, durante muitos anos, fazendo isso, esse ritual entre eles, de cerimônia tão importante. Normalmente os judeus na Páscoa, tanto ricos como pobres, eles se assentam ao chão.
junto com a família. Ali tanto o rico quanto o pobre reconhece que ele sem Deus não é nada. E os maiorais da casa devem passar para os filhos dizendo: o que estamos comemorando aqui hoje é o dia da Páscoa. E aí eles relembram a época em que o povo era escravizado do Egito, que fora liberto. Normalmente um homem, mesmo depois, não era só para os filhos, todos os maiorais, quem tinham de seus discípulos, os responsáveis às vezes de grupos, deveria fazer o mesmo também. Com certeza Jesus citou aquela passagem bíblica dizendo: hoje é o dia da Páscoa, estamos aqui comemorando um dos dias mais importantes em que Deus os tirou das garras de Faraó, libertando o seu povo, cumprindo a sua promessa. E hoje nós estamos mais uma vez comemorando a Páscoa do Senhor. E Jesus disse mais uma coisa, eu quero dizer: eu desejei muito estar convosco nesse dia. E quero dizer para vocês que hoje é a minha última Páscoa que eu participo junto convosco. Porque na realidade o meu tempo aqui é terminado. Mas eu quero que vocês comecem a partir de agora, não mais comemorar a saída do Egito. Mas a partir de agora a Páscoa muda de cena. Agora muda de objetivo. Agora a partir de hoje, essa cerimônia será em memória de mim. Em memorial ao que eu estou fazendo, ou que eu hei de fazer por vocês. Para os discípulos ainda seria algo para o futuro. Para nós sabemos o que Jesus queria dizer a respeito disso. E Jesus então, meus irmãos, a Bíblia diz que porque normalmente se deveria comer pão sem fermento durante 7 dias e tomar o vinho ou o suco da uva. E ali um cordeiro deveria ser morto durante aqueles 7 dias, um por cada dia. Eles deveriam comer entre família, comendo também folhas amargas, reconhecendo a soberania e a grandeza de Deus e do amargor que Deus os tirou para colocá-los numa terra que manava leite e mel. Aleluia. Então Jesus agora toma o pão e levanta aos céus, como de costume, e deu graças a Deus. E começou a repartir entre os discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. E a partir de agora, isso será em memorial à minha morte pelas vossas vidas. Digam glória a Deus. Amém, glória a Deus. Os discípulos não estavam entendendo, mas eles comeram a si mesmo. E depois Jesus, meus irmãos, tomou do cálice, onde estava ali uma jarra com o vinho, e apresentou também a Deus. A Bíblia diz que semelhantemente deu graças ao suco da uva e disse: agora tomai dele também todos, porque este é o meu sangue que é derramado por vós. E eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Este é o sangue da nova aliança. A nova aliança com Deus no meu sangue. Observe bem, meus irmãos, um detalhe que nós já falamos aqui algumas vezes. O pão representa a comunhão entre os irmãos, entre o povo. Porque antes nós temos comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Sim ou não? E é o que acontece, quando nós comemos, nós passamos a ser parte de um só corpo. E quando nós, meus irmãos, e para tomar a Santa Ceia, tem que estar em comunhão. Tem que estar realmente ligado um ao outro, amando um ao outro, perdoando um ao outro. Um dia de Santa Ceia é um dia muito importante, onde as pessoas reconhecem que erraram, que falharam. Outros preferem ficar em casa, então hoje é dia de Santa Ceia, então eu vou dar um jeitinho de nem ir para o culto hoje. A maioria não vieram porque souberam que era Santa Ceia. E a consciência pesa. É um dia em que Deus cobra muito da nossa própria consciência. E o bom, irmãos, que nós temos isso todos os meses. Isso é sinal de cada mês nós refletimos em nossas vidas e analisamos no decorrer dos dias o que falhamos, onde falhamos, no que erramos. Mas o problema de muitas pessoas é que eles erram hoje num assunto, no mês que vem é o mesmo, e assim por diante. Finaliza mês, termina mês, e os pecados são os rotineiros, os mesmos pecados. Deus me perdoa, pequei, amanhã peca de novo fazendo o mesmo.
Deus, eu errei de novo. Aí amanhã, mais uma vez, perdão, e faz a mesma coisa. Mas até quando vai durar isso, meus irmãos? Tem que chegar uma hora que nós temos que analisar a nossa vida e dizer, peraí, alguma coisa está errada. Porque tem pessoas que, infelizmente, ele tenta encaixar os seus erros na vida de outras pessoas. Porque isso é uma coisa que está no ser humano desde o primeiro homem chamado Adão. Lembra que quando Deus disse que tu pecasse contra mim, Adão? Adão disse não. Quem pecou foi a mulher, ela que me deu. E eu comi. A mulher, como viu que deu certo, diz, não foi eu não, foi a serpente. A serpente, como não tinha ninguém para acusar, disse, foi o diabo. Onde é que está o diabo? Aí não teve para quem acusar. E aí Adão e Eva pensaram, graças a Deus escapamos. Escapa nada, irmãos. Deus às vezes pode não estar falando nada agora, mas Deus vai voltar de novo no assunto e cobrar de cada um segundo as suas obras. Depois perguntou, o que você fizeste, serpente? Ah, sei lá, dei lugar para o cão e ele entrou em mim, eu enganei Eva e Eva enganou Adão e assim por diante. Então Deus diz, agora cada um terá suas consequências, segundo o nível de conhecimento, segundo a proximidade de cada um para comigo. Então, cada um terá a sua própria sentença. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E cada um sofre as suas próprias consequências, mesmo que queira transmitir essa responsabilidade para outros. Porque tem gente que não quer buscar a Deus e quer culpar alguém por isso. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz que quem nos separará do amor de Deus? Ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nem a peste, nem as perseguições, nada. Veja que Paulo citou as piores coisas que um ser humano pode passar na sua vida. Ele diz, nada disso nos separará do amor de Cristo. O homem e a mulher precisa cada dia se autoanalisar e reconhecer os seus próprios erros. Nós vemos que quando Davi foi repreendido pelo profeta, após ter pecado contra Deus, Davi não fez como Saul fez, insistir diante de Deus. Davi já caiu de joelho, rasgando as suas vestes, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, não se afaste de mim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados, as minhas maldades. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, liberou a palavra dizendo, é transpassado de ti o teu pecado. Só que as consequências vieram. Está entendendo ou não? Amém. Então veja, meus irmãos, nós precisamos cada dia nos autoanalisar. E que isso não aconteça só num dia de Santa Ceia. Que nós possamos dia após dia rever os nossos caminhos. O próprio Deus disse através de Ageu, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Em outras palavras, Deus está dizendo, analise como é que está a tua vida. As consequências que estão surgindo, observe por que é. Então veja, mesmo Deus quer que nós venhamos nos analisar todos os dias. Vida com Cristo é vida de renúncia. E essa renúncia é todos os dias abrindo mão de alguma coisa por amor a Deus. E à medida que nós vamos nos desprendendo do mundo, dos prazeres desta vida, nós vamos tendo mais do mundo espiritual sobre a vida de cada um de nós. E aí chega um determinado momento que nós estamos no mundo, mas não temos prazer mais nas coisas deste mundo. Estamos nele por estar. Como diz o apóstolo Paulo, para mim, o viver, eu vou falar de Cristo. Se me matar, é ganho, é lucro para mim, que eu vou morar no céu com ele. Então eu não abro mão de Jesus nem nessa vida, e nem se vocês me mandar para outro lado da vida, que é a eternidade. Então para mim o morrer é ganho, o viver para mim é Cristo. Então para mim tanto faz aqui ou lá. Eu prefiro estar aqui para poder pregar um pouquinho mais para vocês, dizia Paulo. Quem está me entendendo? Mas tem gente, tem crente principalmente, que quando se fala da morte, não, vamos falar de outro assunto, que isso aí eu não estou preocupado com isso agora. Mas por que não se preocupar com isso agora? Nós temos que nos preparar, irmãos. O sábio Salomão diz que duas coisas nós deveríamos nos preparar para elas. Para a velhice e para a morte. São dois pontos na vida do ser humano que o homem e a mulher têm que se autoanalisar. Então começa já a semear coisas boas agora, para você colher na sua velhice, para você colher no seu futuro. E se prepare para a morte, porque todos nós um dia vamos ter que sair de dentro deste corpo. O limite que nós temos de viver dentro deste corpo é 70 anos.
Alguns ultrapassam um pouco, como diz a Bíblia, que alguns chegam até 80, ou até 90, como aqui nesse país, tem pessoas que chegam até os 90 anos. Mas isso é uma minoria entre milhões de pessoas que estão no mesmo patamar de vida. Quanto está entendendo? E ainda que durasse 150 anos, nossa alma dentro desse corpo, um dia ela vai ter que sair. E para onde é que ela irá? Ah, eu sou tão bonzinho, eu tenho certeza que vou para o céu. Ei, quero te dizer uma coisa, obras boas não te garantem salvação. A forma que Deus nos dá para alcançarmos vida eterna é por meio de Jesus Cristo. Se você é uma pessoa caridosa, bondosa, mas nunca abriu o coração para aceitar o plano de salvação que está em Jesus Cristo, não vai te adiantar em nada. Você será abençoado e recompensado aqui, nesta vida, mas na eternidade você não terá direito nenhum. Então, o alvo principal nosso é Cristo e nada mais do que isso. Quanto está entendendo? Amém. Então veja, meu irmão, Jesus estava junto com os seus discípulos diversas vezes, explicando sobre assuntos concernentes a esses, para que eles viessem entender que eles deveriam cada dia renunciar a si mesmo para seguir a vontade do Senhor. Agora voltando para o assunto aqui, Jesus diz para os seus discípulos: olha, mas tem algum entre vós aqui que é um traidor. Jesus estava dando a chance ainda de Judas se arrepender e alcançar a misericórdia. Mas Judas, infelizmente, insistiu em continuar no erro e no pecado contra Deus e teve a sua sentença, o seu destino, que foi infelizmente a perdição. Ele foi diretamente para o inferno, porque a própria Bíblia dá garantia disso. O próprio Jesus disse: meu Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu perdeu, a não ser aquele que era já filho da perdição. Então veja, meus amados, Jesus agora está junto com os discípulos na madrugada daquele dia de abril, do dia 14 de abril, era o dia em que eles comemoravam esta festa da Páscoa. Era uma noite fria, e Jesus agora chama os seus discípulos dizendo: vamos orar, vamos buscar a Deus. E Jesus tinha duas classes de discípulos: aqueles que oravam, mas também aqueles que não se importavam muito pelas coisas espirituais. Era só para cumprir o papel de discípulo de Jesus. E Jesus chegou no Monte das Oliveiras e disse: vocês sentam aqui, porque Jesus não ia pedir para eles orar, porque eles não gostavam mesmo de oração. Deixou eles ali, chamou Pedro, Tiago e João, que eram os com quem ele poderia contar, afastou-se um pouco mais daqueles que ali estavam e disse: vocês orem comigo. Ore para que vocês não entrem também em tentação, porque o clima agora é tenso no mundo espiritual. Há uma grande batalha, há um grande desafio neste momento. E Jesus se afastou mais um pouco além daqueles que ali estavam, aqueles três, e foi orar sozinho, desafiando, meus irmãos, os piores demônios que existem neste mundo. Porque Jesus ali estava, meus irmãos, com uma aflição tão grande na sua alma, que o próprio Jesus diz: a minha alma está perturbada até a morte. E a Bíblia diz que Jesus orava, meus irmãos, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu pavor, Jesus sentiu algo que nunca tinha sentido até aquele dia da sua vida. Nenhuma das aflições que ele havia passado, perseguições, nada estava mesmo comparado àquele momento. E Jesus por 3 vezes disse a Deus: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Passa de mim, faça um outro plano de salvação para a humanidade. Mas quando Jesus, meu irmão, ouvia o silêncio de Deus, porque todas as profecias indicavam que ele teria que fazer isso, foi o único escolhido para esta finalidade. Aí Jesus então dizia: então faça-se a tua vontade, meu Pai. E Jesus voltou para os discípulos, via dormindo, despertava para orar, e voltava de novo para a oração, repetindo as mesmas coisas. E a Bíblia diz que a aflição naquele momento foi tão grande, que Jesus começou a suar. Você já imaginou a pessoa suar numa noite fria, meus irmãos? E o suor era tão forte, a tensão naquele momento era tão forte, que a Bíblia diz que Jesus começou a sair sangue pelos poros, meus irmãos.
A Bíblia diz que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue que escorria, que caía até o chão. Está entendendo, meus irmãos? A pressão foi tão forte naquele momento, que se fosse um homem natural como eu e você, nós iríamos morrer de infarto naquele momento. A pressão foi tão grande naquela hora, que Jesus, o alívio que teve foi do sangue sair pelos poros, meus irmãos. E aí quando Jesus viu que na realidade aquele era o projeto de Deus, Jesus voltou para os discípulos, e ali já estavam lá os sacerdotes que estavam junto com alguns soldados, que já prenderam a Jesus, levaram para Pilatos. Pilatos não ainda, o sumo sacerdote, e ali o Caifás procurou um jeito de condenar, porque o maior ódio deles era Jesus. E eles procuraram uma acusação, alguém falou falso testemunho, alguns mentiram e disseram, fulano de tal, a minha testemunha que ele falou isso. E por fim ninguém se convencia de nada. De repente Pilatos, aliás, Caifás disse assim, peraí que eu vou ver um jeito aqui, eu quero ver agora se ele vai escapar disso. Ele vai ter que abrir a boca para falar. Tu és ou não o Cristo, Filho de Deus? Aí, meus irmãos, viu que Jesus teria uma palavra, uma resposta para aquilo. E Jesus diz, eu sou, e breve vereis o Filho de Deus assentado à direita do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aí eles tiveram aquilo como uma blasfêmia e disseram, para que mais necessitamos de mais alguma acusação? Nós ouvimos da sua própria boca a blasfêmia. Então, ele é condenado à morte. Só que quem comandava sobre eles era o Pilatos. Então, eles não poderiam matar a Jesus. Então, eles tentaram fazer também o mesmo que Adão e Eva fizeram lá atrás. Bom, ele está condenado à morte. Mas nós vamos deixar com que outros matem. Vamos transferir responsabilidade para os outros. Ele morreu, pronto, tá bom. Porque o nosso objetivo é que ele morra. Quanto está entendendo? Só que o objetivo de Deus também era que Jesus morresse. Porque se ele não morresse, nós não teríamos vida. Está entendendo, meus amados? Era necessária a morte de Jesus. E aí nós vemos, levaram para Pilatos. Pilatos mesmo viu que não tinha acusação, jogou para Herodes. Herodes o mandou de volta para Pilatos. E no fim Pilatos disse assim, o negócio é o seguinte, vocês querem colocar o sangue desse homem sobre a minha culpa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho culpa de nada, já julguei e vi que esse homem não é condenado a nada do que vocês falaram. O negócio é o seguinte, vocês querem matar, vocês que matem. Eu lavo as minhas mãos, estou inocente do sangue deste homem. Eles então disseram, então já que o Senhor nos delega autoridade, nós vamos matar. Mas nós vamos matar com a morte mais cruel que um homem pode ter na sua vida, que é a morte de cruz. A própria Bíblia diz, meus irmãos, que maldito aquele que for pendurado no madeiro. A morte de cruz ainda é a morte mais terrível que um ser humano pode ter na sua vida. E Jesus condenado naquela manhã de sexta-feira, condenado à morte de cruz. Eles então colocaram Jesus nas mãos dos carrascos, dos quais, meus irmãos, açoitaram Jesus com tanta força. O diabo pensou, vou matar esse homem, não é na cruz, vou matar ele aqui, ó. E começaram, meus irmãos, o diabo entrou naqueles homens com toda certeza. E aqueles chicotes corriam no lombo, no corpo de Jesus, que arrancava pedaços de carne. E, meus irmãos, era tão terrível que dava em certas partes para ver osso, pela profundidade das chicotadas, porque o chicote dos romanos ainda tinha uns pedaços de ferro, ou de dente de animais, que quando batia, entrava na pele, eles puxavam com maior prazer, e aquilo vinha com um pedaço de carne junto. E o diabo planejando, eu vou matar ele aqui, e aí não vai se cumprir o que está escrito. Só que quem tinha o poder da vida era o próprio Jesus. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Irmão, se fosse uma pessoa normal, com certeza ele não suportaria aquilo. Com certeza eles morreriam ali. Mas Jesus morreu quando na hora que ele quis morrer.
Quanto está entendendo? Amém. Porque o próprio Jesus disse: eu dou a minha vida e eu tomo de volta. E nós vemos que agora Jesus é obrigado a levar uma cruz de aproximadamente 120 quilos nas suas costas, depois de ter sido chicoteado, com o corpo todo sangrando, com a roupa, meus irmãos, colado o sangue nas suas vestes. E agora Jesus é obrigado, depois de ter passado a noite amarrado, depois do outro dia levar tantas chicotadas, estava pálido porque perdera muito sangue naquele lugar. E Jesus agora é obrigado, e além disso era levando chicotadas até chegar ao lugar chamado Caveira, ou Monte Gólgota, onde ali o crucificaram. Quanto está entendendo? Amém. E aqueles homens enfiaram nessa região aqui das mãos dele um prego de aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Não era um prego roliço como os de hoje, era como se fosse um triângulo. Enfiaram dentro das mãos dele, nas duas mãos e entre os dois pés. Eles fizeram uma base na cruz, porque esse era o objetivo. Aquela base onde Jesus ficou com os pés ali, era para realmente torturar mais ainda. E além disso, Pilatos mandou fazer uma coroa de espinho, enfiaram sobre a sua cabeça, e ali, meu irmão, foi levantado entre os céus e a terra. Jesus ficou 6 horas pendurado numa cruz. Você já imaginou, meus irmãos? Olha o que causava uma pessoa crucificada. Porque normalmente os nossos nervos não estão preparados para ficar assim por muito tempo. Então aquilo ali começava a dar uma cãibra nos braços. E essa cãibra, meus irmãos, se localizava aqui na região do pulmão, e a pessoa ficava sem fôlego ali, em agonia na cruz. Aí então ele forçava os pés para poder levantar um pouco e respirar. Enquanto ele levantava, ele sentia as dores nos 2 pés, porque ali estavam os cravos pregados nos seus pés. E aí, devido à dor tão tremenda, a pessoa soltava outra vez e ficava naquela agonia, aquele desespero, até que morresse. E as pessoas ali embaixo, dando risada, gargalhadas, outros diziam: se tu és o Cristo mesmo, desce daí. Prova que tu és o Cristo, vença aí a cruz agora. Vamos ver se tu que curou tanta gente, porque agora não se sai daí, dessa situação. E Jesus, meus irmãos, depois de ter ficado ali, esperando a hora certa, de agir em favor da humanidade, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele ali morreu. Amém, meus irmãos? Amém. Foi sepultado como qualquer um outro homem, mas ao 3º dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos. E antes da ressurreição, aqueles sacerdotes foram até Pilatos dizendo: Pilatos, nós ficamos sabendo que este homem pregava aí dizendo que ele morreria, mas que ao 3º dia ressuscitasse. Eu quero pedir ao Senhor permissão e soldados da tua corte para nós levarmos para guardar essa prisão pelo menos por uns 3 ou 4 dias. Que pode ser que esses seus discípulos venha e roube o corpo dele, e aí vão dizer que ele ressuscitou. Então guarde com segurança o sepulcro deste homem. E ali ficou alguns soldados na porta daquele sepulcro, desde o sepultamento até a hora em que Jesus ressuscitou na manhã de domingo, para a glória de Deus. Glória a Deus. E aqueles soldados viram os anjos quando rodaram a pedra, porque a pedra foi selada. E a Bíblia nos diz mesmo que eles viram aqueles homens caíram por terra, e quando se levantaram, saíram correndo. E quando eles deram conta, Jesus já não estava mais ali. E eles foram direto ao sacerdote e disseram: realmente o homem ressuscitou. Só que aqueles homens disseram: o negócio é o seguinte, vocês não podem declarar isso para ninguém. Nós vamos pagar aqui um bom dinheiro para vocês manter silêncio. Vocês vão ter uma mentira que vai carregar pelo resto das vossas vidas.
E essa mentira é esta: vieram os discípulos em uma multidão, nos renderam, roubaram o corpo e levaram o corpo embora. E eles conseguiram mentir por muito tempo, aquelas mentiras, meus irmãos, que sem pé e sem cabeça. Mas depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que apareceu para os seus discípulos, e ainda apareceu por mais 40 dias sobre a terra, e a Bíblia diz que pela última vez Jesus apareceu para mais de 500 pessoas reunidas no mesmo lugar. E aí então Jesus foi levado aos céus, e os discípulos agora tiveram a graça e o poder de Deus para pregar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, com milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. E o qual convenceu e converteu milhares de vidas, e até hoje continua convertendo para a glória e a honra do nome do Senhor. E aqueles homens que sabiam dessas verdades, mas que preferiram guardar a mentira dentro de si, tiveram que reconhecer que realmente Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Mas como eles sempre falaram contra eles, ele agora não podia admitir que ele era o Cristo. Mas até hoje, meus irmãos, entre os sábios dos judeus, eles reconhecem Jesus como Cristo, Filho de Deus. Só não admitem, porque infelizmente eles estão cegos no mundo espiritual. Quanto está entendendo? Mas, meus amados, eu quero que você entenda que Jesus passou por todo esse processo por amor à minha alma e à tua, por amor às nossas vidas, por amor a milhões de pessoas que já o aceitaram como Senhor das suas vidas e que já morreram em Cristo, esperando a sua promessa de um dia Ele vir arrebatar a sua igreja. E agora é hora de cada dia nós estarmos mais atentos, porque somos o povo do arrebatamento. Estamos vivendo a nossa época, a época do arrebatamento da igreja. E é preciso que nós venhamos estar cada vez mais de olhos abertos, vigilantes, porque a qualquer hora dessa Jesus cumprirá a sua promessa de levar o seu povo para sempre estar com Ele. Amém, meus amados? Amém. Quem entendeu da glória a Deus? Glória a Deus. E é necessário que nós venhamos cada dia renunciar às nossas próprias vontades, o nosso próprio prazer, o nosso próprio pecado, para vivermos segundo a palavra de nosso Deus. Essa palavra que Deus tem para nós aqui nesta noite, e eu tenho certeza que se você guardar ela no teu coração, você vai ser uma pessoa diferente do que o que é. Porque essa própria palavra de Deus em nós, ela surge o efeito necessário para garantir vida eterna a cada um de nós. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não estou aqui querendo emocionar ninguém. Em dizer, vamos emocionar, tadinho de Jesus, coitadinho dele. Como tem gente que canta, se eu tivesse lá eu não deixaria. Que conversa, irmão. Quem é que não deixaria? Nem Deus interferiu naquele momento. Jesus diz, eu dou a minha vida e eu tomo de volta. Está entendendo ou não? Não tinha ninguém que iria livrar. O próprio Deus disse, meu filho, esse é o teu momento, eu não quero nem olhar para isso. E meus amados, Jesus pagou o preço que ninguém neste mundo, nem os que já viveram, nem os que vivem, nem os que hão de viver, tem condições de pagar por nós. Quanto está entendendo? Amém. E é preciso que nós venhamos valorizar isso. Se você perder esta chance, não terá outra igual a esta. Então aproveita hoje o tempo da salvação de Deus para a tua vida. Entendeu? Deu glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome de Jesus, essa palavra que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor agora para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Digam glória a Deus.